Existem muitas dúvidas em relação à lobação dos pulmões dos animais domésticos. Então, o que é um lobo cranial, um lobo caudal? Por que tem um lobo que tem parte cranial e parte caudal e o outro lobo não? Então, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Bora lá! O primeiro ponto para a gente entender sobre a lobação pulmonar dos animais domésticos é entender o que define um lobo pulmonar. Então, aqui nesse desenho está representada a traqueia. Então, a traqueia vai conduzir o ar para essa região mais inferior do trato respiratório e aqui vai existir essa bifurcação, que é a bifurcação traqueal, onde existe a famosa carina traqueal, que é uma crista formada justamente nessa região de bifurcação. A partir dessa bifurcação, não existe mais traqueia. Então, aqui a gente está visualizando o final da traqueia e o início dos brônquios principais. Então, aqui eu teria um brônquio principal de um lado e aqui um brônquio principal do outro lado, ou seja, brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Esses brônquios principais, eles vão ventilar um pulmão inteiro, ou seja, todo esse pulmão vai ser ventilado por esse brônquio principal e esse brônquio principal do outro lado vai ventilar todo esse outro pulmão. Então, aqui a gente teria uma primeira divisão que seria a região direita e a região esquerda, pulmão direito e pulmão esquerdo. Depois do brônquio principal, que é esse daqui, esse brônquio principal ele vai se dividir nos brônquios lobares. O brônquio lobar vai ventilar um lobo pulmonar. Então, o lobo pulmonar ele é definido por esse brônquio aqui, que é o brônquio lobar. Então, eu sei que para onde esse brônquio lobar for, ou seja, essa região ventilada por esse brônquio lobar, vai ser um único lobo pulmonar. E o nome desse brônquio lobar também vai ser o nome do lobo pulmonar. Se esse brônquio lobar for o brônquio cranial, o nome do lobo pulmonar vai ser lobo cranial. E aí, se eu tiver no pulmão direito, vai ser o lobo cranial do pulmão direito, e se eu tiver no pulmão esquerdo, lobo cranial do pulmão esquerdo. Ou seja, quando a gente observa aquelas fissuras que existem nos pulmões de diversos animais domésticos, e algumas fissuras elas são mais proeminentes, como por exemplo no cão e no gato, são fissuras bem aprofundadas, essas fissuras elas não determinam para a gente um lobo pulmonar. O que determina o lobo pulmonar vai ser o brônquio lobar. Então, de novo, traqueia, brônquio principal, brônquio lobar. E o brônquio lobar vai falar para a gente que isso tudo aqui, ventilado por esse brônquio lobar, vai ser um lobo pulmonar. Então, agora que a gente tem esse conceito do brônquio lobar e do brônquio principal e do que é a traqueia, então a gente consegue observar o pulmão dos animais domésticos e entender a diferença entre eles. Agora, nessa imagem, a gente consegue observar a traqueia com a bifurcação traqueal e junto aqui a crista, que é formada pela carina traqueal. Então, aqui eu vou ter um brônquio principal direito e um brônquio principal esquerdo. Então, todas essas imagens, elas vão apresentar o lado direito aqui e o lado esquerdo aqui. Se aqui eu tenho o brônquio principal direito, quando começarem a surgir os brônquios lobares, eu sei que eu vou ter um lobo pulmonar. Então, aqui existe um brônquio lobar, portanto, isso daqui é um lobo pulmonar. Aqui existe outro brônquio lobar, ventilando outro lobo pulmonar. Aqui também é um outro brônquio lobar, portanto, esse daqui vai ser outro lobo pulmonar. E aqui, com menos destaque, existe um último brônquio lobar ventilando esse lobo que está aqui delimitado de outra cor, porque ele está na região mais ventral e aqui a gente está com uma vista dorsal desse pulmão. Ou seja, nesse pulmão direito aqui, eu consigo observar 4 lobos. Por quê? Porque eu tenho 4 brônquios lobares. Um lobo aqui, um lobo aqui, um lobo aqui e um lobo aqui. Então, de novo, 4 brônquios lobares do lado direito, portanto, 4 lobos. E aí, como que a gente nomeia esses lobos? Na anatomia, estruturas diferentes, elas sempre vão precisar ter nomes diferentes. Então, agora eu vou utilizar
pensando nos planos e eixos, nomes que consigam informar e consigam descrever essas diferentes posições dos lobos. Então, esse aqui vai ser o lobo cranial, esse aqui vai ser o lobo caudal. Como entre eles existe um outro lobo, esse daqui vai ser o lobo médio, ou seja, cranial, médio, caudal. E esse lobo que fica aqui, na região mais ventral e que está coberto por esses outros lobos do lado direito, é o lobo acessório. Esse pulmão aqui que eu acabei de descrever é o pulmão de um cão e aqui é um pulmão de um gato. Do lado direito e do lado esquerdo também, mas descrevendo o lado direito acontece da mesma forma. Então, lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e o lobo acessório, porque existem 4 brônquios lobares do lado direito, tanto no cão como no gato. Então, são 4 lobos pulmonares do lado direito. E agora vamos entender o lado esquerdo. Então, aqui tem o brônquio principal esquerdo. Esse brônquio principal esquerdo vai ventilar todo o pulmão esquerdo. E, a partir dele, vão surgir os brônquios lobares, que vão ventilar os lobos pulmonares. E existem 2 brônquios lobares, um aqui e o outro aqui. Então, se existem somente 2 brônquios lobares, eu só terei 2 lobos pulmonares do lado esquerdo, um lobo aqui e o outro lobo aqui. Então, o lobo cranial e o lobo caudal do pulmão esquerdo. Aqui é a mesma coisa, um brônquio lobar aqui e um outro brônquio lobar aqui, ou seja, lobo cranial, lobo caudal. E relembrando o que eu já disse, essas fissuras, elas não determinam o que é um lobo pulmonar. O que determina o lobo pulmonar é esse brônquio lobar. Portanto, o lobo cranial, ele tem 2 partes no cão e no gato, porque essa parte vai ser definida por essa fissura. Então, aqui eu tenho a parte cranial do lobo cranial e a parte caudal do lobo cranial, mas tudo isso pertence ao mesmo lobo. Então, de novo, resumindo aqui, o pulmão do cão, que está desse lado, e do gato, que está aqui, mas a lobação ela é semelhante. Do lado direito, eu tenho lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e lobo acessório. Por quê? Porque existem 4 brônquios lobares. Do lado esquerdo, como existem somente 2 brônquios lobares, existem apenas 2 lobos, que é o cranial e o caudal. Só que o lobo cranial ele é dividido em 2 partes, parte cranial e parte caudal. Essa divisão é feita através dessa fissura, que é bem pronunciada, mas o que define o lobo é o brônquio lobar. Portanto, essas 2 partes, elas pertencem ao mesmo lobo, porque é o mesmo brônquio lobar que vai ventilar toda essa região. Tudo isso que eu falei foi sobre o cão e o gato, mas nos outros animais a nomenclatura ela é a mesma e existem algumas particularidades. Então, existem alguns animais em que o lobo cranial direito ele também é dividido, existem outros animais em que não tem o lobo médio do lado direito, então agora a gente vai ver um pouco essas particularidades. Antes da gente continuar para entender a lobação pulmonar dos outros animais domésticos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, nessa outra espécie doméstica, esse lado esquerdo, então novamente aqui vai ser o lado esquerdo, aqui vai ser o lado direito. O lado esquerdo, de novo, brônquio principal esquerdo, com 2 brônquios lobares. Então, aqui também vai existir somente 2 lobos. Um lobo cranial esquerdo e um lobo caudal esquerdo. Então, 2 lobos, um lobo cranial e um lobo caudal, sendo que esse lobo cranial ele também é dividido em 2 partes, parte cranial do lobo cranial esquerdo e parte caudal também do lobo cranial esquerdo, porque eles se originam de um mesmo brônquio lobar. Se esse brônquio ventila toda essa região, então obrigatoriamente tudo isso precisa ser um mesmo lobo pulmonar. Agora, aqui do lado direito, existe uma particularidade nessa espécie. Então, aqui tem o lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e o lobo acessório. Por que são 4 lobos? Porque existem 4 brônquios. Um brônquio aqui, um brônquio aqui, um brônquio aqui e um outro que está aqui, que seria o lobo acessório. A particularidade dessa espécie é que esse brônquio aqui,
ele surge da traqueia. Então, aqui a gente tem a traqueia, aqui está a região da bifurcação traqueal. Então, a partir daqui é que eu tenho os brônquios principais direito e esquerdo. Então, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Esse brônquio aqui, ele se origina, então, da traqueia. Por isso, ele é chamado de brônquio traqueal, porque ele se origina da traqueia e não dessa região mais caudal. Então, a origem dele está aqui na traqueia, mas ele ventila o lobo cranial. Então, a ventilação desse lobo cranial, ela é feita através desse brônquio traqueal nessa espécie. Na verdade, duas espécies. Esse pulmão aqui que a gente está olhando agora é o pulmão de um suíno. Então, a particularidade do pulmão do suíno e dos ruminantes, que a gente já vai ver, é que existe aqui esse brônquio traqueal surgindo a partir da traqueia e fazendo a ventilação do lobo cranial. O restante, ele se mantém: lobo cranial, lobo médio, lobo caudal, lobo acessório, isso do lado direito, e do lado esquerdo eu tenho lobo cranial dividido em partes cranial e caudal e o lobo caudal. Nesse outro pulmão aqui, acontece de forma semelhante. Também existe um brônquio traqueal, ou seja, um brônquio surgindo da traqueia e ventilando o lobo cranial do pulmão direito. Só que, diferente da imagem anterior, agora esse lobo cranial direito, ele também possui uma fissura que vai dividir esse lobo cranial em parte cranial e parte caudal. Esse aqui é o pulmão de um bovino, então ele é dividido, o lobo cranial direito também é dividido em parte cranial e parte caudal. O restante vai acontecer da mesma forma que a gente viu nos outros desenhos: lobo médio, lobo caudal, lobo acessório. Por quê? Porque existem 3 brônquios lobares nessa região, ventilando esses lobos, médio, caudal e acessório, e aqui o brônquio traqueal ventilando o lobo cranial do pulmão direito. Do lado esquerdo, de novo, da mesma forma que a gente observou nos outros animais: 2 brônquios lobares, ou seja, 2 lobos, lobo cranial e lobo caudal. Só que o lobo cranial esquerdo, ele também é dividido em parte cranial e parte caudal por uma fissura também pronunciada desse lado. Então, resumindo, nos bovinos a gente vai ter do lado esquerdo o lobo cranial dividido em parte cranial e parte caudal, um lobo caudal. Então, somente 2 lobos do lado esquerdo. Do lado direito existe o lobo cranial, médio, caudal e acessório, só que o lobo cranial ele também é dividido em parte cranial e parte caudal. E aí, lembrando que esses animais, assim como os suínos, eles têm aqui o brônquio traqueal, que é o brônquio que vai ventilar o lobo cranial do pulmão direito. E aqui, passando para a última espécie doméstica que a gente vai ver, que é um pulmão de um equino. Então, como que funciona a lobação pulmonar dos cavalos? Primeira coisa, do lado direito não tem aquele brônquio traqueal, como a gente observou nos bovinos ou nos suínos. Então, ele não tem aquele brônquio traqueal. Só quem tem são os suínos e os ruminantes. Do lado direito, a gente tem aqui um brônquio lobar, um outro brônquio lobar aqui e um terceiro brônquio lobar aqui escondido. Então, nos equinos vão existir 3 lobos do lado direito: lobo cranial, lobo caudal e o lobo acessório, que é o que está em outra cor por conta da sobreposição. Então, lobo cranial, lobo caudal e o lobo acessório do lado direito, no pulmão direito dos equinos. Do lado esquerdo, existem 2 brônquios lobares. Então, do lado esquerdo, eu vou ter o lobo cranial e o lobo caudal, sendo que o lobo cranial ele não tem a divisão em 2 partes. Então, a lobação pulmonar dos equinos ela é mais simples, é um pulmão menos lobado. Então, do lado direito, só existe o lobo cranial, caudal e acessório, e do lado esquerdo, cranial e caudal, sendo que o cranial ele não é dividido nas 2 partes, cranial e caudal, como a gente observou nas outras espécies domésticas. Então, agora fazendo um resumo. O cão e o gato, eles possuem 2 lobos
no pulmão esquerdo, lobo cranial e o lobo caudal, sendo que o lobo cranial ele é dividido em duas partes, parte cranial e parte caudal, ambos pertencentes ao lobo cranial. E o pulmão direito do cão e do gato é dividido em cranial, médio, caudal e acessório. O pulmão dos suínos é bem semelhante ao do cão e do gato, nessa questão da lobação pulmonar. Então, do lado esquerdo existe um lobo cranial também dividido em duas partes, cranial e caudal, e um lobo caudal. E no pulmão direito também é dividido em cranial, médio, caudal e acessório. O que a gente precisa lembrar dos suínos é que o lobo cranial deles é ventilado através daquele brônquio traqueal que se origina na traqueia, diferente dos outros brônquios lobares que se originam caudalmente. Nos ruminantes, o pulmão esquerdo também acontece da mesma forma, então 2 lobos, um cranial e um caudal, e o cranial também dividido em duas partes, uma parte cranial e uma parte caudal, e o pulmão direito também tem lobo cranial, médio, caudal e acessório, só que agora com duas diferenças. Então, o lobo cranial ele também é ventilado pelo brônquio traqueal, assim como nos suínos, só que agora o lobo cranial direito também é dividido em duas partes. Até agora, o que era dividido em duas partes era o pulmão esquerdo, o lobo cranial do pulmão esquerdo. Então, nos bovinos, nos ruminantes de forma geral, o lobo cranial do pulmão direito também possui as duas partes, então cranial e caudal. E o pulmão dos equinos possui do lado esquerdo 2 lobos, que é o lobo cranial e o lobo caudal, sendo que o lobo cranial ele não é dividido em partes. E o pulmão direito possui 3 lobos, que é o cranial, o caudal e o acessório. Então, se fosse fazer um resumo, do lado esquerdo, no pulmão esquerdo, todas as espécies têm lobo cranial e lobo caudal. Com exceção do equino, todas elas possuem o lobo cranial do pulmão esquerdo dividido em duas partes, parte cranial e parte caudal. Todas as espécies domésticas que a gente comentou do lado direito possuem lobo cranial, lobo caudal e lobo acessório. Com exceção dos equinos, porque eles não têm, então, o lobo médio, os outros possuem lobo médio. Então, cranial, médio, caudal e acessório, cranial, médio, caudal e acessório, da mesma forma aqui, e o que muda seria os equinos que não possuem o lobo médio do lado direito. E, além disso, os ruminantes possuem o lobo cranial do lado direito também dividido em duas partes, parte cranial e parte caudal. Então, tanto o lobo cranial direito como o lobo cranial esquerdo dos ruminantes, eles são divididos dessa forma. Então, aqui está o resumo dessa lobação pulmonar, mas o mais importante de tudo isso é entender o que define cada lobo pulmonar. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de entender essa tabela e de entender a lobação pulmonar dos animais domésticos.